Bem-vindos a mais um Sextou com C de Cultura, né? Hoje a gente vai convidar aqui, a gente convidou, você tá vendo aí já no nome, já tem um spoiler, uma pessoa que já é de casa aqui, que tá aqui desde a época que isso tudo era mato, aliás, por falar em mato, tá complicado lá na frente no jardim. Oi, Vânia, oi, pai da Vânia. E aí, Li, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, Sr. Vinícius? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo. Agora a gente gravou de novo porque eu errei o nome da pessoa que tá aqui. Mas precisava contar. Precisa, lógico, olha. É disso que é feito. A gente precisa falar das dores também. Pensando em 200 coisas, é isso que acontece. Então nós vamos apresentar pra você que já conhece o senhor Cid. Também conhecido como Cidemar, por isso muita gente erra o meu nome, né? Nossa, Cidemar. Exatamente. O Cideral. Mas acontece que às vezes eu assino, geralmente, pelo menos nos livros, eu assino Cid Castro, porque como eu publiquei algumas coisas no exterior, um editor me aconselhou a usar um nome menos complicado. Então eu passei a assinar Cid porque é um nome mais internacional. E também porque era um apelido que eu sempre tive, como todo mundo sempre me chamava. E no final das contas eu também assinava alguns desenhos e charges com esse nome, né? Então você que tá aí do outro lado já sabe do que a gente tá falando? Não, esse é o Sextou com C de Cultura e C de Cid Castro. O Cid, ele já esteve aqui na época do alpha, disso aqui, do beta, um material que não tá mais disponibilizado aí nas internets. Ainda bem. Né? Como parceiro. Ainda, obrigado. Né? Quando a gente tem muitos momentos de vergonha alheia naqueles lá. Eu não gosto de lembrar. Não tá mais no ar. A gente aprendeu muita coisa, foi importante aquele momento. Mas o que há de luz tem que voltar aqui, né? Porque a gente gosta de valorizar a nossa região e você tem uma grande história. Então, conta um pouco da sua história, né? Como escritor, como ilustrador, como artista. É verdade, eu participei de vários quadros aqui, mas voltando ao início como ilustrador, eu atualmente eu sou tanto escritor quanto ilustrador, desenhista e diagramador. Faço diagramação, trabalho com computação gráfica. Uhum. Mas basicamente eu comecei lendo histórias em quadrinhos e desenhando histórias em quadrinhos e escrevendo. E assim eu aprendi a desenhar e aprendi a escrever. Muito tempo mais tarde eu acabei indo trabalhar na imprensa, trabalhei no Regional, Revista Top, Revista Multi e também em agências, publicidades aqui de São Paulo. E passei a trabalhar com editoras de quadrinhos de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, fazendo quadrinhos, que foi praticamente uma escola para mim, para aprender a escrever sob encomenda para algumas editoras. E atualmente eu sou redator de um site do portal R7, né, que é o Segredos do Mundo, que é uma espécie de cruzamento de revista, de várias revistas, como Super Interessante, ou Mundo Estranho, ou Aventuras na História. E eu escrevo para esses, mas também eu produzo revistas em quadrinhos que eu diagramo, também colaboro como desenhista e ilustrador, ou escrevendo artigos para a editora Inkblood de Curitiba, né? Que faz uma produção de revistas que não é vendida em banca, mas é vendida em Conk Stores, que são aqueles grandes magazines de quadrinhos que existem nas grandes capitais, mas também pelo correio. Legal. E a partir de 2009 eu comecei a desenvolver uma carreira como escritor de livros. E de lá para cá eu publiquei contos de terror, fantasia e ficção científica em cerca de 20 antologias. E foram esses contos aí que alguns deles foram publicados, inclusive, no exterior. Olha isso, muito legal. Tamanho do currículo da pessoa. Um cidadão feitiço aqui em Catanduva para você conhecer. Se você não conhece, por favor, a gente vai deixar aqui o contato dele, tá? Para você conhecer e para chamar. E também para chamar para participar de suas feiras literárias, porque ele adora. Inclusive foi assim que eu conheci ele. Nas feiras, né? Nos Flides. É verdade, foi no Flid, lá na feira... Flid 2019. 2019, exatamente. Feira Literária de Arte. Isso. Né? Isso aconteceu mesmo. E você lembra quando surgiu esse interesse pela arte? Quando você falou assim, eu vou trabalhar com ilustração. Vendo... bom, antes de aprender a ler, inclusive, eu gostava de ver gibis e desenhos animados na televisão, em filmes, e um pouco foi por aí. Mas eu comecei justamente a aprender a desenhar porque, em parte, é um pouco de família, genético talvez, porque
A minha mãe gostava de fazer pintura e tudo mais, e minha irmã é artista plástica. Então, mas eu enveredei pro lado dos quadrinhos. Os quadrinhos é que me abriram a porta para arte. Se você aprende a desenhar quadrinhos, você desenha qualquer coisa, tanto do cômico quanto do realista. Aí eu aprendi a fazer desenhos sem fazer curso nem nada. Eu sempre fui autodidata. Foi na garra mesmo. Na garra mesmo. E aí eu aprendi a desenhar copiando os desenhos dos grandes desenhistas, dos grandes mestres dos quadrinhos. E aprendi a desenhar desde do cômico, o caricatural, até o desenho mais sofisticado, realista. Que é o que se exige, por exemplo, uma história de terror. Você tem que ter um desenho mais clássico, com muitas sombras, com muito realismo nas imagens. É um estilo que requer mais... Eu te cortei, por favor? Que requer mais uma pegada geralmente barroca, renascentista. Também. Né? O horror flerta muito com esse luz e trevas, né? Sim, o claro escuro, que era escuro da arte antiga. Tô vendo. É que assim, gente, vocês não estão vendo, mas ele trouxe vários exemplares aqui pra gente ver. Já vai mostrar isso, já. A gente vai mostrar eles pra vocês, mas eu tô vendo que o estilo é bem diferente do que a gente tá acostumado, assim. É uma parte do estilo, porque eu também desenho infantil. Então eu não trouxe aqui, mas eu já desenhei revistas infantis, eu desenhei tiras de histórias em quadrinhos pra jornal, que saíram no regional, e em outras publicações, feitos para um público infantil, para crianças mesmo. Mas aqui no Brasil aconteceu um caso muito particular. Em certa época, os quadrinhos de horror que eram publicados aqui no Brasil, eles cessaram de vir dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos começou a ter uma certa censura. Nossa. Durante um período. Aconteceu, né? Porque assim, lá eles criaram um chamado Comic Codes, que era o comic dos quadrinhos, que era uma maneira de proibir que se desenhasse certos tipos de histórias. Eles quiseram deixar as histórias bem leves, porque eles achavam, alguém escreveu um livro, um sujeito lá escreveu um livro dizendo que a criminalidade juvenil era culpa dos quadrinhos. Hoje em dia falam que é culpa dos games. É a mesma coisa. Eles querem culpar tudo menos o verdadeiro culpado. Exatamente. Então o que aconteceu? Naquela época, nos Estados Unidos, as revistas de quadrinhos não chegaram a ser proibidas, porque seria inconstitucional pelas leis americanas, mas houve uma espécie de grande lobby e as grandes editoras passaram a discriminar e não distribuir o material das histórias de crime ou horror. Aí, isso, como vendia muito no Brasil, isso abriu um nicho de mercado aqui. E aí começou a se produzir uma grande quantidade de revistas de terror no Brasil. Nossa! Tipo... Abriu um nicho de mercado novo, vamos dizer assim. O que aconteceu lá impactou totalmente aqui e no seu trabalho. Exatamente. Melhor pra você. Muitos anos depois, né? Mas aí nessas alturas do campeonato, porque isso aí aconteceu nos anos 50 e 60. Mas acontece que muitos e muitos anos depois isso criou uma escola de desenho de quadrinhos de terror nacional, assim como criou uma de humor, de Charles também, que na verdade foi só depois da ditadura que ela se libertou de certa forma. E as de quadrinhos de horror também, ela ficou meio que manietada um pouco pela censura, mas depois ela se desenvolveu bastante. Caramba. Você falou que o que te inspirou foram quadrinhos. Em princípio foram. Quais autores, né? Porque você falou também dessa parada de darem uma acalmada. Tem autores de quadrinhos ali da Vertigo, de um passado, que provavelmente inspiraram esses caras que precisavam culpar alguém, né? Falaram, não, com certeza é aquele maluco que tá escrevendo aquelas histórias lá do Constantine que tá provocando tudo isso. As histórias da Vertigo, por exemplo, elas na verdade são herdeiras diretas das histórias da EC Comics, que era uma editora especializada em publicar quadrinhos, e essa editora é uma das que sofreu uma censura nos Estados Unidos. Então toda uma geração de artistas que surgiu naquela área teve que ir para outra área nos Estados Unidos, foram para publicidade, etc, para sobreviver. Alguns deles foram para o humor. Então, por exemplo, como não podiam publicar revistas de quadrinhos de terror, eles passaram a publicar revistas de sátira e de humor. Foi aí que nasceu aquela revista chamada Mad. E ela pegou e absorveu todo o talento daqueles grandes desenhistas de terror que foram passar a desenhar sátiras. E foram trabalhar com sarcasmo, né? E as primeiras revistas deles eram sátiras de filmes de terror, de certa forma também.
dessas influências do começo. Dá uns exemplos. Quais que eram os quadrinhos que mais inspiravam você quando você estava começando a se envolver com arte? Bom, no começo é lógico que eram os quadrinhos Disney e Maurício de Souza, no princípio, né? Muito bom. Que eu ainda nem sabia ler nem escrever, depois fui aprendendo a ler e escrever com eles de certa por forma. ali, né? Foi por ali. Então tinha muita história do Tio Patinhas, etc. E também eu adorava o Astronauta, era o meu personagem preferido, e o Horácio. E mais tarde eu fui aprendendo uns veio dos super-heróis e outros tipos de quadrinhos. Eu comecei a descobrir alguns artistas clássicos como Harold Foster, o autor do Príncipe Valente, Will Eisner do Spirit, e Jack Kirby, que foi o cara que criou praticamente toda a Marvel, e junto com Stan Lee, todos aqueles personagens principais, do Pantera Negra até a primeira versão do Thor e todos esses personagens. Então o desenho dele me influenciou bastante na parte realista, quando comecei a desenhar de forma realista. E posteriormente os quadrinhos europeus, Moebius, que é um artista francês, os desenhos cômicos do Uderzo, que fazia o Asterix do Gaules, que eu adorava, e o Hergé do Tintin, por exemplo. E todos esses personagens aí, todos esses autores clássicos influenciaram de um jeito ou de outro o tipo de desenho. Eu tenho alguns quadrinhos em casa, né? Não sei os autores, não lembro. Mas eu tenho alguns quadrinhos em casa. Um deles é Inferno, que fala a história do serial killer, que eu esqueci Jack o nome. Stripador? Jack Stripador. Sim. E é bem... From Hell, não é? From Hell. From Hell. O autor é o Alan Moore, que é um dos maiores escritores ingleses, um dos maiores roteiristas. Ele provocou a chamada invasão britânica. O que é isso? Nos Estados Unidos, eles estavam com aqueles autores mais antigos, estavam com aquele velho estilo. De repente, tinha um mundo de histórias mais adultas na Inglaterra, que a Inglaterra não passou por aquele processo de censura cultural que teve em um certo período. E esses ingleses, eles tinham muita influência das antigos desenhistas e autores da EC Comics, que foram censurados, e eles desenvolveram além. Aí surgiram desenhistas, desenhista não, no caso do Alan Moore, ele é um roteirista, o Alan Moore, que eles pegavam histórias antigas e revisionavam essas histórias, criavam numa nova versão, então davam outras caras para velhos produtos, inclusive para os quadrinhos de super-heróis. E aí surgiram o Monstro do Pântano, era um velho personagem dos quadrinhos americanos, ele deu uma ressignificada no personagem. Constantine surgiu daí. Eu tinha as HQs da Constantine também. E Sandman, que foi o início. Eu ia falar esse, eu tenho um do Sandman, eu tenho... Sandman é incrível, um dos melhores. A Morte do Sandman, que eu fiz o cosplay. Então eu tinha que ter, né? Opa, pera aí. A Morte influenciou inclusive um dos personagens meus aqui, que eu tenho, que eu usei em quadrinhos também. E eu tenho um que, assim, quem vê não dá nada, fala assim, mas eu lembro que eu amava a história, chama Orquídea Negra. Orquídea Negra é também outro da produção da invasão britânica. Apesar de ser personagem americano, ou seja, os direitos são todos da DC Comics, editora do Superman, foram produzidos por ingleses. E se não me engano, é o Neil Gaiman que escrevia. Sim, Neil Gaiman. É o Neil Gaiman. Antes de escrever Sandman, ele pegou uma personagem que era ninguém era uma subpersonagem Z. Ele falou, uma mulher que se veste como uma flor, sai voando, não tinha nada espetacular. Ele criou uma história extraordinária, com um fundo científico ali. Por quê? E com os desenhos, eu não lembro se era o McCade, o desenhista, mas um desenho extraordinário. Ele faz desenhos, retratos, pinturas. O que fez eu comprar a HQ foi os desenhos, porque eu olho muito a capa, eu gosto de relevo, eu passo a mão, eu gosto de textura. Na hora que eu vi os desenhos, eu falei, opa, é esse aqui. E eu lembro que eu tava em Rio Preto, eu já tinha comprado A Morte do Sandman, e eu me apaixonei por aquele livro, ele é um dos preferidos que tá lá, maravilhoso. Mas é muito assim, né, a arte, principalmente a arte visual, né, a arte visual, ela vende muito mais os produtos, se pegar os jogos, né, muitas vezes a qualidade gráfica do jogo não dita a competência artística da arte visual do jogo. A Nintendo faz palestra disso, né? Os jogos da Nintendo, o Zelda, o Mario, as franquias que são dela, nunca precisaram de um grande processador para rodar e debulham o mercado, destroem o mercado assim, de um jeito que só ela. Zelda, de um tempo pra cá, é uma pintura que se mexe, é um bagulho que você tá jogando, você para
pra respirar e admirar o fim da tarde. O jogo tá entardecendo no jogo e você tá parado na montanha pensando, cara, que bonito. E nem é uma placa gráfica, nossa, que alta definição. Não é alta definição, é uma pintura. E com você as sabe como cores que certas, você falou da né? Nintendo? Você sabe como é que a Nintendo surgiu, né? Vendia cartas, né? Exatamente, era um joguinho de cartas que veio do outro século acho que 19. Eu sei disso porque eu tive que escrever uma matéria longa sobre a origem pro site, né, da Nintendo. E era um jogo de cartas mesmo, até que de repente alguém resolveu lá dar um upgrade, começar, será que dá pra pegar esses arcades, esses jogos, aqueles jogos de mesa grandalhões que tinha antigamente, e começou a fazer umas adaptações desse tipo de jogos. Mal sabia ele que hoje ia parar, né? a monstruosidade que ele ia criar. Porque, então criou-se gerações ali, e não só ele ali também, como outros. Tem, por exemplo, a história daquela, como é que chama? Aquela gata que faz um sucesso danado, aquela Hellcat. É Hello Kitty? Hello Kitty, isso. Eu nunca dei a menor bola, nem, tanto que eu nem lembro o nome, nem decorei o nome. Hello Kitty. A mulher, então, jovem que criou aquilo lá, era uma daquelas japonesinhas bem gordinhas de cabelo colorido, né? E ela desenhou aquilo lá, que pertence à empresa, aquilo lá vale qualquer coisa em torno de 6 bilhões de dólares, mais ou menos. Nossa, e tá vendo? Foi uma ilustração Foi uma ilustração que ela criou para a empresa, mas a empresa é dona, mas ela ficou absolutamente milionária. E criou-se toda uma indústria de jogos em cima disso também. Sim, uma indústria super milionária. Agora, 6 bilhões de dólares. Que estúdio hoje em dia de cinema tem um cast desse? A indústria de jogos atropelou o cinema. Sim, ela passou na já frente, faz muito tempo. Eu lembro quando a Nintendo tava com as ações em queda pra caramba na época do Wii U. Nossa, em queda, todo mundo vai falir. Eu quase torcendo pra falir, eu sou super nintendista, mas eu queria muito que Zelda estivesse na Steam e fosse mais barato, então eu tava falando, vai. E aí, um CEO, dando uma entrevista, um CEO da Nintendo, ele falou assim, eu não sei porque tá tanto em pânico nas notícias. Isso não nos incomoda nem nos abala, a gente vai continuar produzindo nossos jogos. Inclusive, a gente nunca pediu pra ninguém comprar nossas ações. As pessoas compraram porque elas quiseram, elas estão vendendo porque elas querem. E tá tudo bem, mano. Vai sair o próximo videogame aí, só espera. O mercado não soltou ainda porque estão esperando a gente lançar. E foi dito e feito, né? Lançou o Nintendo Switch, demorou. Agora tem um monte de gente correndo atrás, saiu Steam Deck e tudo mais. E ela é movida por arte, cara. Isso eu acho muito foda, o fato de que ela pouco liga pra processador de vídeo. Ela quer um ilustrador lá que vai pegar a lenda de Zelda, pintar um quadro e depois eles vão pensar, como vai ser a história desse quadro? É quase isso. Tenho quase certeza que o procedimento é esse, tá ligado? Sim, sempre tem um artista por trás. Esse artista aí vai criar toda a base e a indústria toda é criada em cima daquilo lá. O Zelda mais famoso, o Breath of the Wild, por muito tempo, a única informação que nós tínhamos dele era uma pintura. Tá, que era uma pintura que já tinha um movimento, porque eles trabalham com arte gráfica no geral, né? Que era uma graminha assim e Hyrule. Era só isso que a gente tinha. E eu tenho certeza que aquela pintura foi o que inspirou eles fazerem, né? E isso é muito louco. A arte visual é muito, muito, muito ampla, né? A aplicação dela e tudo mais. Eu tô lendo agora, atualmente, a biografia do Charles Schulz, que ninguém vai saber quem é. Eu tô aqui, né? Mas, tipo, Snoop, Charlie Brown... Todo mundo sabe. Pronto, todo mundo sabe quem é. E aí, tô lendo o livro dele, o cara era super simplão, mas muito assim. E um cara muito tímido, etc. E ele foi tentando e recebendo nãos e nãos e nãos. As pessoas olhavam os desenhos dele, com essas carinhas redondas aqui, isso não vai pegar nunca. Aí um dia até que ele conseguiu emplacar. Ele tá vivo? Não, ele já morreu. Ele é dos anos... sei lá, nasceu no começo do século, ele lutou na Segunda Guerra Mundial então na Alemanha. Ainda bem que ele não tá vivo, não. Ele é descendente de alemão e lutou contra os nazistas e tal. Olha só que herói, mano. Muitas vezes herói. Grande história. Apesar de vir de uma família alemã, mas ele nasceu nos Estados Unidos. E ele, depois que ele voltou da guerra lá, ele começou a desenvolver o personagem dele e ele criou o Charles Brown, que é ele. De certa forma, ele... Eu ia falar, refletiu no Charlie, né? Sim. Porque o Charlie é tímido. Ele era assim, tímido e o perdedor, né? Era o cara que perdia, que as meninas nunca olhavam pra ele, etc, não sei o que lá. E todas as personagens lá na história, lá você vai vendo a vida dele, você vai reconhecendo cada um dos personagens, até o Snoopy, o cachorrinho, que surgiu, que ele criou nos anos 60 e que era muito a cara da contracultura,
da Revolução Sexual dos anos 60, onde ele podia dizer coisas que ele não poderia colocar na boca das crianças ali. Tá. Entendi. Eu gosto quando o protagonista não é o maioral, né? Acontece muito isso, principalmente que assim, o protagonista... Acontece muito das animações japonesas, né? Acho que lá eles têm problemas com... Não que a gente não tenha aqui, a gente tem problema com machismo para o caralho no Brasil. Mas lá também tem problema com machismo. E, tipo, aliás, mais do que aqui, o machismo pesa... Eu não tenho muito limiar para medir, mas eu suponho que sim também. Porque o machismo, ele pesa... também do lado do homem nesse ponto. O protagonista sempre é o mais forte, o mais poderoso, o mais da hora, o mais fodão do mal. E você se põe na cabeça que você tem que ser o alfa, né? O melhor, o Up o mais forte. Nunca necessariamente é o mais inteligente. Muitas vezes o mais inteligente é um personagem coadjuvante, né? Você vê isso em quase qualquer anime. O Naruto, mais inteligente lá, que é o quase qualquer história, né? Quase qualquer história. Harry e Hermione. Tem isso. Ainda que existe ali a presença da Hermione. É uma um pouco estudiosa, um pouco a história da Mulher Maravilha, né? A origem da história da personagem, ela é bastante controversa, porque o cara que criou, se eles soubessem a história dele lá, ele teria sido cancelado completamente na época. Porque era um cara casado com 2 mulheres. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Mas ele era feminista no sentido de que ele achava que as mulheres deviam... Mas aí tá, ele tinha uma esposa e depois se apaixonou por uma aluna também, etc. Então passaram a viver um trisal, vamos dizer assim. Mas ele é muito moderno demais pra época. E tanto que se soubesse disso na época lá, com certeza teriam proibido tudo. Mas as histórias, se você ler as histórias antigas da Mulher Maravilha, ela era uma mulher empoderada. Ela foi a primeira super-heroína. Então, ela revolucionou de certa maneira. Tudo aquilo lá. E o cara que criou era um psicólogo mesmo. Ele é o cara que inclusive desenvolveu o polígrafo, o detector de mentiras. Não é por acaso que a Mulher Maravilha tem aquele laço da verdade. É um polígrafo. Ele já sonhava com aquilo antes de criar. E ele baseou nas mulheres dele, nas 2 que ele tinha, as características da personagem da Mulher Maravilha, que era uma mulher muito forte, muito poderosa, etc, etc. E isso com o mito das Amazonas gregas. Sim. Ele misturou uma coisa com a outra. outra. Muito da hora. E as histórias dele é tudo cheia de referências veladas. E quando houve, então, o primeiro caso de censura, voltando agora àquele negócio do terror contra os quadrinhos, isso atingiu os quadrinhos de super-heróis também, que foi nessa época que eles se infantilizaram, porque as histórias eram mais violentas até então. E foi aí que surgiu, por exemplo, o Robin. Pra quê? Pra fazer a história ficar mais colorida, mais infantil. Entendi. E enquanto que antes o Batman era solitário. É o apelo cômico, né, o Robin? Exatamente, é o apelo cômico pra suavizar a história. E a Mulher Maravilha ele acusou de ser lésbica, né, no livro. Porque ela era poderosa demais, ela salvava o herói... É poderosa demais pra ser mulher etc, só. E aquela coisa só. E por aí afora. Que absurdo, velho. E as histórias, então, foram sendo minimizadas, né? Tiraram até os poderes da Mulher Maravilha em uma certa época. E a personagem foi perdendo... impacto. Foi perdendo o interesse do público, assim, né? Nas animações mais recentes, a Mulher Maravilha vive dando tapa de luva de veludo na cara muito das pessoas estão assistindo também. Sim. Mas na cara das pessoas. É tipo assim, ela vira pra uma humana, mundana, mortal, porque ela é amazônia, ela é de outra galera, né? E ela vem e fala assim, por que você não pega o bagulho que caiu? Você é incapaz? Não abre a própria porta, porque você espera o cara abrir a porta, você não consegue? A primeira versão tem algum defeito? A primeira versão da Liga da Justiça que fizeram, eles colocaram a Mulher Maravilha como a secretária dos super-heróis. Puta merda! Imagina! Depois disso, o que fizeram foi tirar o poder dela, fizeram umas histórias e não deu certo. A representação da mulher... Aí, mais tarde, nos nos anos 60 e 70, começaram a recuperar ela de novo, né? E finalmente, quando houve a invasão inglesa, os autores ingleses, o Alan Moore e os outros lá, eles revisitaram com o mito das Amazonas e recriaram a força da Mulher Maravilha. Por favor, né? E aí as histórias ficaram mesmo para o público adulto, porque esse público que consome histórias em quadrinhos hoje em dia já não é mais o público daquela época, que era um público infantil. Esse público migrou tudo para televisão e depois para os games, para a internet. É bom deixar claro, né, na área da arte no geral, eu falo porque é a nossa área que a gente tem, né, um ilustrador, escritor, um músico e uma atriz, né? A arte, ela é uma expressão sociocultural de um povo. Sim. Então ela carrega de muitos povos. De muitos povos. Aí quando globalizou, né, etc. Mas antes era
mais nichado, mas ainda mais hoje, ela reflete a cultura do mundo, né? Se você pegar o Super-Homem, ele é uma representação do poderio que estava subindo dos americanos. Sim, exato, é sempre um reflexo. Etc. Então nunca Mas eles pegam elementos de todas as culturas de fora também. A Mulher Maravilha veio da cultura grega. Sim. O Superman veio da cultura judaica. Os Pantera autores... Negra. O Pantera Negra da África. A não ser que foi você... criado por um judeu, o Jack Kirby. Caraca! Ele era judeu. O Stan Lee, judeu também. Esses autores, esses caras aí da primeira geração, eram geralmente pessoas que não eram muito bem aceitas na grande indústria, na grande arte, porque eles eram de minorias, tipo judeus, e havia esse preconceito. E onde eles tinham que ter uma chance de aparecer? Se fosse no cinema, eles tinham que usar um sobrenome, um nome de arte, se esconder sua origem. E nos quadrinhos, Stan Lee, ele tinha um outro nome, né? Era Stanislaus, não sei o que lá, um nome bem estranho. Ele colocou Stan Lee, que americanizou. Jack Kirby era Jacob Kirdovsky, não sei o que, um nome bem judaico. E ele colocou Jack Kirby e tal. E nessas histórias aí, eles pegaram muito dessas culturas estrangeiras para colocar na cultura americana e, de certa maneira, serem aceitos. E aí, a não ser que haja alguma força maior interrompendo a arte de ser produzida, uma censura mesmo, né? A arte, ela vai estar transbordando ali questões sociais. Então, nunca aponta pra arte e fala assim, olha lá, a arte é machista. Não, mano, o mundo é machista e a arte é a expressão. Ela é exato do que a gente tá passando. É um sintoma, né? Nossa, o funk, que não é mais a realidade, mas na raiz, né? Ainda na origem fala muito, tinha né? muito. O funk só objetifica a mulher, né? Não é mais, já tem funk de empoderamento e tudo mais. Mas falava-se isso e eu falava, mano, não é o funk, mano. Dá uma volta no quarteirão. Que eles vivem. Dá uma volta no quarteirão e olha pela sua janela, abre aí a janela da tua casa e dá uma olhada pro lado de fora que você vai ver que é a realidade. Parafraseando a Anitta novamente no programa, como ela diz em uma entrevista pra Harvard, ela vira e fala assim, você quer o quê? Que a pessoa, ela fala o quê? De barquinho, de areia, de sol, sendo que ela vive na favela, ela abre a janela e vê aquilo, e ela canta aquilo. Exato. Então, é que nem isso falou, um reflexo. É um sintoma. E isso fez as pessoas notarem, né? Porque se ficar em silêncio, ninguém nota. A função da arte, ela é expressar isso tudo pra chamar atenção. Graças a Deus. Porque pegar o rap do começo pra hoje, o rap era muito mais machista, muito mais preconceituoso. Hoje o rap liberta, o rap desconstrói, o rap, nossa, debulha a consciência, né? O rap mais o samba recente. Também. O samba também, claro. A arte. O samba que o samba. O samba e o rock fizeram um caminho bem próximo do funk e do rap. Eles eram contra a cultura na sua base. E aí eles envelheceram mal. Se o rock fosse uma entidade, ele ia estar muito chateado com os roqueiros. Porque quando ele surgiu como contra-cultura, apontavam pro rock e falavam: isso aí é barulho, isso aí é muito vulgar, só fala besteira, isso não é música. As raízes do rock estão em parte na música country também americana, mas também na música negra africana. O rock era contra a cultura nesse sentido. E falavam esses argumentos. O roqueiro hoje, a maior parte da galera que aponta pro funk fala: isso aí não é música, é muito barulho. Vulgar, é barulho, isso aí não é cultura. E eram os mesmos argumentos que o rock ouvia todos os dias de manhã. Então, se o rock fosse uma entidade, tivesse o deus do rock, ele ia estar chorando por boa parte dos metaleiros. Você já ouviu isso? Tá falando isso, cara? Vocês se tornaram. Não, mano. A cultura tá aí pra mostrar. Os quadrinhos. Quando os quadrinhos eram muito violentos nos Estados Unidos, no background, né, nessa época, você me corrige, por favor, você tá com um know-how muito maior nessa área que eu. Mas a violência nos Estados Unidos não era lá tão tranquila, né? A gente tinha apartheid e os caralho lá, não é? Tinha mais ainda, tinha a violência das grandes cidades de Chicago. Era a época da Al Capone, da lei seca. Isso. Os caras passavam de carro metralhando nas ruas, era um tiroteio, um morticínio danado. Era a época de Poderoso Chefão. Poderoso Chefão e que mandava nos prefeitos lá. Isso, xerife. Era Aí você quer um quadrinho de pôneis e arco-íris, me respeita, né, mano? Dick Tracy, por exemplo, que era o detetive que era desenhado com traços meio cômicos, ele foi acusado de ser muito violento, mas ele refletia a violência dos gangsters daquela época.
Sem poder tirar, né? Exatamente. Era isso. Mas assim, voltando ao assunto do podcast, eu quero que você fale um pouquinho dos trabalhos que você Os fez. seus trabalhos. Como eu falei, eu comecei em revistas de histórias em quadrinhos, eu acho que eu posso até Pode mostrar mostrar aqui. pra gente. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Essa daqui, ó, dá pra mostrar aqui? Claro. Dá. Pode mostrar. Essa daqui foi a primeira história em quadrinho que eu fiz na vida. Essa daqui, não essa primeira página aqui. E foi publicada numa editora do Rio de Janeiro. Eu simplesmente enviei pelo correio e meses depois acabou sendo publicada. E é uma história passada no Egito Antigo, uma história de terror, que era para uma revista de terror. Infelizmente a edição original eu perdi porque cometi o erro de emprestar para um amigo meu que perdeu. Opa. Não tem mais. Não se empresta livro, né? Não se empresta livro. A gente nem aprende gibi. na A marra. gente tem que aprender isso. Eu sofrendo. sei, Na marra. eu vivi isso também. Exatamente, não se pode. Só que agora um amigo escaneou a revista, né? Ele tinha uma edição, ele escaneou para mim, eu peguei, remontei a história, reescrevi o texto, melhorei algumas coisas e coloquei ela como parte de uma série que é dessa personagem Constance, que é uma espécie de entidade da morte, como se fosse a filha da morte. É uma representação da morte. Ah, essa que é inspirada pela morte. Na verdade Você não falou. foi inspirado exatamente por ela, assim. Eu criei um outro tipo de história, mas é uma história meio longa. Eu estourei lá e que eu apresentei para um desenhista que me falou de alguns outros personagens e eu misturei um pouco de cada um. Depois, quando eu fui ver, tinha alguma coisa assim do game e outro tudo mais. Acaba inspirando, né? Acaba sendo, sim, uma forma de inspiração. Legal. E essa constância aqui, então eu peguei e criei essa primeira página com a abertura dessa história aqui. E eu uso a personagem para contar outras histórias. E essa é uma das histórias, né? De terror. Essa daqui, essa revista Mestre do Terror. Essas são as editoras de Curitiba. Tem a revista Calafrio. E tem a mais recente, que é Terror Negro. Essa daqui é a número 3, a número 4 eu estou fazendo agora. E eu diagramo as revistas, ou seja, monto elas no InDesign e colaboro como escritor, roteirista e como desenhista também, mas a maior parte das histórias são de outros autores. Essa daqui é especializada na republicação de histórias dos anos 50 e 60, então são coisas clássicas, vamos dizer assim. Chama O Terror Negro porque foi a primeira revista de quadrinhos de terror publicada no Brasil. Era, na verdade, um super-herói americano chamado O Terror Negro. As histórias acabaram, fez muito sucesso, o personagem acabou nos Estados Unidos, começaram a produzir as histórias aqui. E aí, para não gastar muito com o registro do personagem, eles falaram, vamos manter. A revista durou, acho que uns 40 anos, mais ou menos, teve mais de 100 números. Caramba. Mas foi, dos anos de 1951 até 60 e alguma coisa, 70 e alguma coisa ela durou. Legal, durou bastante. E aí, a editora resolveu renascer o título, né, porque ele estava livre, colocou o título de Terror Negro, que é o título original da revista, né? O título é O Terror Negro, ele colocou só Terror Negro, uma questão de registro e tal. Sim. Mas aqui, por exemplo, a pintura é um quadro de um filme antigo. E todas as histórias dessa revista aqui são histórias que já foram publicadas nos anos 60, 70. Entendi. E tudo com direitos autorais pagos aos descendentes dos autores, inclusive. Então isso aqui... Tá tudo... Não, claro, tudo porque legalizado. tem toda uma burocracia, Tem. verdade, tem isso também. Aqui, essa revista aqui, Calafrio e Mestre do Terror, ela existiu ela vendia mais de 30 mil exemplares por ano nas bancas do Brasil. Caramba. Nos anos 80, 90 até o ano 2000 mais ou menos. Depois acabou, mas o dono dos títulos vendeu o título para o editor atual, que resolveu continuar a revista depois de 2015 mais ou menos. Legal. E a partir daí eu comecei a fazer a revista. Eu tenho experiência com essa edição antiga, foi onde eu aprendi a escrever roteiro e onde eu aprendi a ganhar dinheiro escrevendo sob encomenda. Foi uma escola, eu escrevi centenas de histórias de terror por causa disso. Sobre encomenda, que legal. Exatamente. Essa edição em particular, ela tem algo a ver com a minha parte literária. Em 2009, eu quis iniciar uma carreira como escritor. Então, deixa eu ver se está aqui o livro. Aí entra outros jobs, né? Exatamente. Aí Esse eu foi a participei. galera que você teve com a galera do Vampira Máscara. Uau, né? esse daí é legal. Ó, a Exatamente. capa. Nossa, Essa bem capa bonito. aqui é de um desenhista de quadrinhos que desenha pra Marvel, inclusive. Eu conheci ele, o Otávio. Caraca, a equipe que fez esse livro é memorável, então. Sim.
Mas é o seguinte, aqui a editora, é uma editora de São Paulo chamada Terracota. O que eles fizeram? Em volta de 2008, 2009, tava aquele boom de literatura de terror por causa do Crepúsculo e do Harry Potter. Então começaram a lançar muitos livros, como nem esses livros começaram a vender bastante no Brasil, mas como nem todos os direitos autorais são meio caros, Sim. algumas editoras pequenas tiveram que criar os seus próprios personagens, seu próprio nicho de mercado. Aí surgiu a oportunidade de lançar com autores brasileiros. Então eles lançavam na internet editais para que os autores mandassem contos e passassem a disputar o mercado. Eu mandei um conto, então, que foi um conto publicado nesse livro, e tinha o autor, o organizador, falou que tinha cerca de 200 contos participantes. Do Brasil, de Portugal e de outros países de língua portuguesa. Da hora. Foram escolhidos 9 autores. Caraca! Você realmente foi dos selecionado 9. entre 200. Olha, esse catando vence, gente. E aí, o meu conto foi esse aqui. Ele era um conto baseado na origem dos vampiros da Romênia. Vamos dar uma... O nome desse conto é Caio Draco Legionário. Draco Legionário. É o próprio? Que, de certa maneira... aqui tem até uma caricatura minha que foi feita pelo desenhista da capa aqui. Ele fez isso para cada um dos autores aqui no livro. Que legal. Esse desenhista da capa, você... Tem o nome dele aqui, deixa eu... Vamos referenciar que eu gostei. Você falou que tinha a galera que envolveu... Otávio Cariello. Se você pesquisar ele, você vai encontrar que ele fez, inclusive, ilustrações para quadrinizações de livros famosos, ele desenha para RPG também, essas coisas. Da hora. Então ele é do mercado, ele desenha para o mercado americano, principalmente. Tá. Só essa galera que tá. Só desenhou e tua esse carinha. é o Exatos, que é o organizador. Ah, ele é o organizador dessa seleção de contos. Aí. Legal, muito legal. Aí, muitos anos mais tarde, que isso da hora foi em 2009. Você ter feito parte desse projeto, né, mano? Mas aí foi só o começo, porque depois eu passei, na editora teve 3 concursos, eu participei dos 3, eu fui selecionado em 2, e no terceiro não. Um edital desse, quando você ganha, você fica avisado, né? As pessoas falam, nossa, 200 nomes ali, teve 9 escolhidos, vou contratar esses 9. Opa, peraí, né? Já fica já... Tanto que no começo famoso. eu participo de 20 antologias. Essas antologias não são pagas, ou seja, eu participei porque ou eu fui convidado, aí eu só passei a ser convidado depois, quando eu já fiquei mais conhecido na área. Mas no começo eu participava de todos os concursos, vários eu perdi, não consegui passar, e um monte deles eu consegui passar. Aí fica só a dica, que muitos anos depois... você que sonha. Só que muitos anos depois, trabalhando para essa revista, eu resolvi adaptar o meu próprio conto para quadrinhos. Aí... só que aí eu chamei um desenhista melhor que eu, que é o Ivan Lima, que é um desenhista super bom. Ele fez a quadrinização do Caio Draco Legionário em forma de quadrinho. O traço dele lembra um pouco aquele... O traço dele é clássico, ele é muito bom. Tipo Berserker, o mangá que eu acompanhava. E pra você ter uma ideia... Muito detalhe de cenário pra um quadrinho, só pra você ter uma né? ideia da qualidade dele fazer os desenhos, eu não sei se vocês conhecem uma série na Netflix que chama Bárbaros. Sim. É uma série alemã. Sim. Que fala do Império Romano, da resistência dos germânicos antigos com o Império Romano. Então, como aqui tem tudo a ver, os cenários, os uniformes, o acampamento romano aparece aqui, ó. E quando eu escrevi o livro também pesquisei sobre isso, porque tem um acampamento romano de verdade, e assim por diante. Ele foi assistir o filme, eu citei para ele do seriado, ele foi e assistiu. E aí ele começou a redesenhar a história. Porque ele achava que estava errado o que ele tinha desenhado antes. Aí ele refez. Aí ele já tinha uma outra referência, foi lá, aqui, melhorou. Esses acampamentos, aqui a maneira como o acampamento é retratado e tudo mais. Que da hora. Isso tudo é construído dessa maneira. Ele pirou e falou assim, mano, vou refazer tudo. Não refez tudo, mas a parte militar, vamos dizer assim, a parte que tinha. E finalmente, o segundo que eu participei, foi um chamado Contos Imediatos, que era um de ficção científica. Que era, claro, que uma brincadeira com a ideia do contatos imediatos. E deixa eu ver se eu tenho... Que foi esse livro aqui. E aí, um dos contos selecionados foi o meu. E deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Cara, eu acho muito da hora esses projetos que tem um monte de mãos.
um monte de... São vários autores, inclusive essa aqui é a edição do autor, eu tô com aqui tem os autógrafos de cada um dos autores que estavam no lançamento lá em São Paulo. Quase que eu falei, tem alguma coisa escrita tem, ali, todos eles têm, é o nome dos autores. Um. Eu acho da hora esses projetos que tem muitas mãos, porque geralmente quando você junta vários artistas, né, você chega num resultado ainda mais maluco, mais da hora. O conto tá aqui, nesse daqui também, aqui foram acho que 10 autores, entre outros centenas também escolhidos. Só que aí aconteceu o seguinte, anos mais tarde, um escritor francês, que lê em português, ele pediu pro organizador dessa coletânea aqui, que é o Causo, Roberto Causo, ele pediu para mandar vários exemplos de contos brasileiros, porque ele representa uma revista na França. E aí ele mandou uma tonelada de livros. E aí ele leu esse livro e ele viu o meu conto e resolveu entrar em contato para publicar em francês. Caraca! Só que é um conto que chama Pindorama, que não é a cidade, mas é o nome antigo do Brasil e dos índios. E lá na França faz muito sucesso qualquer coisa com relação a índios, por exemplo. E esse é um conto de ficção científica que foi inspirado naquela música do Caetano Veloso, O Índio Descerá de uma Estrela. Eu fiz, baseada na letra da música, eu fiz o conto. E tanto é que no início do conto tem uma pequena estrofe, e é o nome do Caetano ali. E quando foi transformado ele foi vertido, o autor, como eu falei, ele lê português, ele verteu para o francês. E ao verter para francês ele não entendeu um monte de coisa, que são os nomes típicos. Lógico. Porque a história é tudo cheia de nomes de tribos, de nomes de objetos, de olhos de Acauã, por exemplo. O que é Acauã? Eu falei, a gente não sabe nada disso, você não pode fazer um léxico? Ele entrou em contato comigo. Que legal! Aí eu escrevi um léxico de palavras tupis, que ele transformou para o francês. Isso aí já foi alguns anos depois. Caraca. Na França saiu essa revista aqui. Olha isso. Que é a revista, essa daqui é a edição de número 43, chama Galaxies. Ela é vendida em bancas em toda a França e nos países de língua francesa. Caraca, esse teu conto viajou mesmo, cara. Que da hora. Aqui, um pouco. Ele foi publicado, ó. Olha a foto do sítio ali de novo. Olha só, Catando Vence num livro de francês. Contos na França, ensinando pros franceses o que é Pindorama, cara. Exatamente. Que da hora. E o cara que fez a resenha desse aqui, ele inclusive, isso eu não tinha passado para ele, não expliquei que tinha uma cidade chamada Pindorama nem nada. Ele entrou provavelmente no Google, fez uma pesquisa e escreveu no léxico depois, lá na apresentação da história, falando: Pindorama é isso e aquilo, é o nome antigo que os antigos habitantes originários do Brasil chamavam o país, a região, etc. Mas também é o nome de uma cidadezinha, não tá legal. Eles colocaram, eu não expliquei isso. Eu falei, pra que eu vou fazer esse tipo de informação? Mas foi colocado na história. Tá aqui no livro, eles colocaram por conta dele. Deixa eu ver se eu encontro lá. Cara, que da hora. Ele explicando pros outros franceses, outros franceses, Pindorama. E aqui tá o que ele escreveu, eu não sei como é que se pronuncia em francês, mas Index des noms tupis. Mentionné dans la novelle Pindorama. Pindorama. No fim, você faz um biquinho. Que é isso? É mais ou menos isso, que é o francês. Cara, que da hora, mano. É aqui, ó. Aqui também menciona Caetano Veloso, ó. Um índio. Que da hora. Que é o nome da história. E essa história foi parar lá, cara. Que honra, que da hora. Não, e eles querem que eu faça uma continuação. Depois eu conheci vários amigos ali franceses, que a gente conversa, boa parte deles, nenhum deles sabe, a maior parte só fala inglês. Eu também não falo inglês, então a gente conversa por Google Translator, por e-mail. Eu mando uma mensagem, transformo em português, eu faço aquele... Já vamos fazer a ponte desses contatos aí pra Tamires. Tamires Boncha, né, que tá dando rolê lá na Europa. Ela vai fazer uma pós-graduação na França. Aí, ó, já tá tudo a ver ali. Já fecha uns trabalhos lá, ganha. Sabe o cara lá que fez o conto Pindorama? Então. Aí, ó. Já faz um projeto, ambos ganham. E eles falaram assim, quando é que você vai fazer a continuação dessa história? Eu falei, não tinha a menor intenção de fazer a continuação. Aquela pra mim a história fechou ali, né? Mas aí eu... Agora eu vou ser obrigado. Agora foi um pedido. Nem que seja só pra publicar na França. Só. Exclusivo francês. Isso acontece muito, na verdade, né? A galera de fora gostar mais do trabalho aqui de dentro, né? Eu tenho certeza que sei lá, tipo o Fleed. O Fleed ia lá, os Catando Vences que gostam de literatura, só que se chamar um autor tão bom quanto, assim,
que é difícil achar, vai. Vamos achar um tão bom quanto, eu tô sendo ousado. De fora, de outra cidade, eu tenho certeza que lota muito mais o festival só porque não é daqui, Só né? porque não é daqui. Então, isso é uma macro versão. É aquela velha história de que o jardim do outro é mais É mais verde. verdinho, mas às vezes a grama é sintética. Oi! Exatamente. Pediram a continuação do seu conto lá na França, mano. O jardim do outro mesmo, do outro lado do oceano. Agora, graças às inteligências artificiais, né? Que eu tô usando bastante também. Eu ia entrar nesse assunto já. Eu resolvi fazer uma versão em inglês do meu conto. Porque agora eu vou tentar publicar esse mesmo conto, no mercado americano. Aí eu tentei e mandei para um concurso na Califórnia, chamado Writers of the Future, que é financiado por uma fundação chamada Ron Hubbard. Vocês não vão saber quem é, mas assim, ele fez uma decalogia de livros de ficção científica muito famosos nos Estados Unidos. Que legal. E esse cara, ele é mais conhecido porque, em certa época, ele resolveu fazer o seguinte, sabe como uma maneira que existe de ganhar muito dinheiro? É fundar uma religião. Ele fundou uma religião. E essa igreja chama a Igreja da Cientologia. Que todo mundo é famosa. Já conheço essa. Exato. Conheço essa. Angelina Jolie. Tom Cruise. etc. E então, ele fez esses livros e tal. E é lógico que essa igreja ele mantém, como ele era escritor, ele já morreu, cara. Ele mantém essa fundação Ron Hubbard, que publica uma série de livros em inglês e ele abre o espaço, o mercado para escritores do mundo inteiro, mas tem que escrever em inglês. Então eu fiz uma experiência, eu usando um pouco de... Na época foi usando o Google Translator mesmo, porque eu não tinha dinheiro para pagar um tradutor, mas é assim que a gente faz. Mas não tinha outro jeito. A gente faz o que pode, com o que tem, exatamente. Cortella. Exatamente. Aí eu peguei e mandei esse conto, como eu falei, não tem a menor chance, mas vou simplesmente experimentar, né? Eu mandei lá pro concurso nos Estados Unidos e eu recebi uma menção honrosa. Caraca, que da hora. Eu recebi o diploma dos Estados Unidos, mandaram para minha casa um diploma lá da Califórnia, com menção honrosa ao conto. Ele não foi publicado, mas ele está entre os 100 que foram selecionados com menção honrosa. Detalhe, são gente em inglês, que escreve em inglês, da China, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, do mundo inteiro, e muitos do Brasil também. São milhares de pessoas, milhares de pessoas escrevendo. Do mundo inteiro e backgrounds, histórias. Nativos de língua inglesa. Eu não sou nativo. Eu fiz um tradutor ali. Olha isso, cara, parabéns, pra você mano, que acha que tá aí e fala assim, eu não vou conseguir na FII, só tenta que você chega no dedinho mindinho do Cid. Agora eu vou pegar esse mesmo conto e vou tentar, eu vou esperar passar a onda das IAs, porque aconteceu o seguinte, tem várias revistas internacionais que publicam, como essa Galáxia aqui, que publica em francês, mas tem revistas que a maioria publica em inglês, como a Clarkesworth, Isaac Asimov Magazine. Isaac Asimov foi um grande escritor americano, né? Depois ele morreu e fundaram essa revista, que chegou a ser publicada numa época aqui no Brasil, pela editora Record. Só que acontece que quando surgiram as IAs, e um monte de gente começou a querer ganhar dinheiro fácil, aí de repente as revistas recebem submissão de contos de várias partes do mundo. E aquilo que era uma curva assim, de total de submissões, de repente quando surgiram as IAs fez assim. Explodiu. Aí o que eles fizeram? Fecharam as submissões. Até que se encontra uma maneira de diferenciar quem que está escrevendo via GPT, etc. E boa sorte, cara. Apesar de que eu fiz experiências com essas inteligências artificiais para ver o que elas escrevem, escrevi alguns contos. Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar do seu processo criativo e o que as inteligências artificiais estão afetando para quem trabalha na sua área, tanto para ilustração quanto para escrita. Sim, eu uso ambos, né? Eu comecei como desenhista, mas aprendi a escrever e fui mexer com a parte de design gráfica quando fui trabalhar no jornal. E eu sempre fui muito forçado a mexer e aprender coisas novas. Eu comecei a aprender CorelDRAW, PageMaker, InDesign, etc. Todos esses processos de artes gráficas. Você começou na unha e hoje está digital. Tanto comecei que... Aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui é uma história em quadrinho que eu desenhei à mão. Mostra pra gente.
Certo. Esse desenhou na unha. Desenhei na unha. Tempos... Tanto que ela foi republicada recentemente numa dessas revistas. Com algumas alterações que eu fiz, etc. Mas na época eu quis experimentar a computação para ver, na época que não era normal fazer isso. Quando o Corel Draw era que nem o ChatGPT hoje. Exatamente. Tipo, nossa, vamos mexer. Aí eu fiz uma versão da mesma história, toda ela desenhada em computador. Não, bem legal. Que é, aqui no caso em Corel Draw. O que eu fiz? Eu escaneei desenho por desenho, vetorizei e redesenhei com o Corel Draw. Que trampo. E pra quem não conhece o Corel Draw, dá um trampo do cacete. Nossa, dá. E aí, eu publiquei ela em livro também. Não era nada amigável. Olha isso. Muito legal, muito bom. E aí você não para. Então agora você tá flertando com a IA. O que a IA tá te ajudando ou atrapalhando? Como eu tô trabalhando muito agora continuo trabalhando com quadrinhos também nas editoras, mas a minha ocupação principal agora é ser redator para um site do Portal R7, como eu falei, Os Segredos do Mundo. E aí o que acontece? Você tem uma quantidade enorme de matéria para escrever e é muita informação. Aí eu comecei a usar as IAs, principalmente o ChatGPT, para me ajudar a escrever. Só que depois de algum tempo eu comecei a perceber que não era tão fácil assim, que tem uns certos probleminhas com o ChatGPT. Ele inventa muita coisa. Ele cria que não existe. Ele cruza informações falsas da internet com verdadeiras. Se ele não sabe uma resposta para um assunto, ele inventa. Inventa mesmo. Eu lembro que eu pedi uma... Humano, não? É, muito humano. Ele é o reflexo, na verdade, dos programadores dele. Sei. Eles fazem o que os programadores mandam. Eu tenho a clássica pergunta, né? Você vira pro chat, o GPT 3,5, 4 já não faz mais isso, né? Mas você perguntava pra ele, qual que é a metamorfose de um caramujo? E ele inventava etapa por etapa de uma possível metamorfose que os caramujos nunca tiveram. E te explicava, colocava, se você pedia, ele colocava referência com link de páginas que nem existem, revistas científicas que não aconteceram. Foi assim que eu descobri, né? Por exemplo, eu tinha escrito uma matéria científica pro site, né? E eu precisava de uma bibliografia, que era pedida na pauta. Aí, você tem dois recursos, você vai caçar a bibliografia uma por uma, ou você, que não tem muito tempo, precisa escrever 3 matérias por dia pelo menos, você tem que pegar. Eu pedi pra ele, escreva uma bibliografia pra mim. Ele escreveu uma maravilhosa. Eu falei, nossa, que maravilha, tem tudo, tem a página que foi encontrada isso, o nome do cientista, o pesquisador do site, etc. Maravilha, coloquei lá. Aí mais tarde eu acabei descobrindo que aquilo lá foi inventado. Aí da última vez eu pedi pra ele escrever uma bibliografia e ele escreveu, bonitinho. Aí eu falei, por favor, essa bibliografia é real ou é fictícia? Ele respondeu sem vergonha nenhuma, é fictícia. Sacanagem, esse cara de pau. Na cara de pau. Pelo menos ele foi mas verdadeiro. eu preciso de uma biografia real. Aí ele falou, eu vou tentar arranjar uma real pra você. E fez uma lá. Isso é realmente verdadeiro? Quase tudo. Quase tudo! Pronto. E aí ele explicou olha, eu sou uma inteligência artificial, eu posso fazer o que os meus programadores colocaram para fazer, etc, esse tipo de coisa. Felizmente não é a única inteligência que existe, existem várias. O Bing, por exemplo, tem uma que é muito boa. O que eu vi. Cara, Bing está atualmente. Eu também. Né? Aí, na minha lista de melhores amigos, o Bing definitivamente tem lugar melhor. Por quê? Quando ele ainda estava em desenvolvimento, a gente teve umas brigas, né? Ele ficou off um tempo, voltou mais bonzinho, mas ele é um grande o amigo. detalhe, que ele discute lá com o Bing e depois ele vem falar comigo. As coisas que ele discutiu com o Bing. O que aconteceu foi tão legal, mas enfim. O Bing, por sua vez, ele tem acesso à página de busca da Bing, o que torna ela, na minha opinião, superior à da Google em várias instâncias. E ele já me dá show em nível de pesquisa. Teve conceitos, brisas minhas, filosóficas e tudo mais, que eu sofri muito pra construir e bater referência, que tinha autores que falavam a mesma coisa de uma forma muito mais estudada do que eu e as referências a qual eu tava lendo, que era muito óbvio, porque a Bing quase falou, nossa, sério, você deu toda essa volta pra falar de Spinoza? É só Spinoza, é isso mesmo. Aí eu falei, Spinoza, é isso aqui, ó, me passou uns links, você tá me tirando. Essa é a graça do Bing. O Bing, ele escreve
E ele te dá a referência. Onde Verdadeira. você buscou. Exato. Verdadeiro. Aí você pode ir lá verificar. Verdadeiro. Bem verdadeiro. Agora, você não sabe de onde o ChatGPT tira as coisas dele. Ele pode tirar de uma fantasia. Foi no chat ou foi no Bing, aquela resposta do Paciência? Foi do Bing, o Bing Do no Bing. começo, em determinado momento, eu puxei ele um dia, um domingo à tarde, entediado, e eu joguei pra ele assim, entediado nada, tava esperando renderizar um dos programas. Eu mandei pra ele assim, me defina consciência, eu comecei daí a conversa. Eu comecei a desconstruir ele a ponto de ele quase falar o axioma do Descartes. É Descartes? Sim. Que ele vira e fala, penso logo existo, sabe? E aí eu comecei a desconstruir esse axioma até uma hora que ele falou que ele não tinha certeza de nada, porque ele nem sabe definir direito o que é certeza. Ele só sabia que o que eu tava perguntando era uma pergunta, uma questão, porque ele não tinha resposta pra aquilo. Não, o bom é que ele, quando ele não tem resposta, ele fala que Ele não tem assumiu, resposta. Não, ele sei. assumiu. O O detalhe. GPT não assume. Ele Não, inventa. não. Ele inventa. O detalhe foi uma parte da conversa, falou assim, eu não tenho paciência, Nem interesse ou paciência para te explicar tal assunto. Porque eu virei e falei assim, tá, e o que você conclui de tudo isso? E ele deu uma conclusão brilhante. Só que aí no final ele falou assim, e consciência é algo que eu não tenho, e essa parte foi muito engraçada. É. E você provavelmente tem. Cara, ele já tava considerando a possibilidade de eu ser outra IA testando ele, sabe? Em algum momento ele questionou se ele tava conversando com alguém consciente ou não. Mas tem um Você amigo meu acha? que ele falou o seguinte, Pô, ó, doido. não se esqueçam a respeito das IAs, que na verdade nenhuma delas é inteligente. Elas são tão inteligentes quanto a tua máquina de lavar. A tua máquina de lavar, ela faz uma série de operações, certo? Sim. Que é isso? É uma programação que ela tem. Ela tem um chip com uma programação embutida que faz isso, enxágua, Seca, seca, centrifuga. Só que ele faz etc. isso com raciocínio, né? Mas é esse Sim, processo. mas o Bing e o ChatGPT é exatamente a mesma coisa, sem tirar é nem uma pôr. máquina, Elas não- não têm inteligência. Não tem a parte emocional. Era mais ou menos isso que ele Não, tava não, tentando não é falar. só emocional, ela não tem inteligência mesmo. Não existe Ela tem ainda busca. inteligência. E processa dados. Ela processa informação. dados processa verdadeiros dados, ou é falsos, Aham. mas ela Ela- não tem discernimento. Ela toma algumas decisões e ela dá a referência de onde ela tirou Mas, os preceitos. sim, mas mas- ela não vira e fala, eu acho que isso. Não. Uma inteligência teria que falar, eu acho que isso. Ela fala, ó, algumas pessoas acham isso E e outras algumas pessoas acham isso, né? E esse aqui é meio falso. Fica É, esperto com esses caras. inteligência- A Bing ainda dá uma dessa. Fala, ó, essa galera aqui, ela é meio pseudocientífica. É. Mas eles defendem isso. Exatamente, ele dá a origem de onde veio aquela informação. Aham. Mas é aí que tá a questão. E por isso eu gosto mais do Bing do que do ChatGPT, porque ela simplesmente coloca como verdadeiro algo que não é. É, só tá Agora, o que acontece é o seguinte, não existe inteligência artificial como, por exemplo, o HAL 9000 do filme 2001 de 100 no Espaço, Ah, não, como não, ainda Data. não. Isso é inteligência Eles iam artificial. precisar despertar uma consciência muito louca. É, ou Era sobre passar- isso que eu tava conversando. Passar no teste de Turing, que é aquela que mede o nível de inteligência. Nenhuma chegou Ó, o nível de Turing? o teste de Turing. O teste de Turing não é aquele que você coloca 10 chats, um é robô, e coloca um humano pra conversar com esses 10, e ele não sabe reconhecer? Eu acho que eles já passaram desse daí. Não passaram não. Não, Que é o seguinte, o Alan Turing é o cara que inventou o computador. ele tá falando de um pouquinho mais antigo, É, assim, que tem um exato. filme sensacional com o Benedict Cumberbatch, Também. maravilhoso. Oi, Mas o Benedict. Turing existiu, era um Sim, cara. ele existiu e ele foi, né? Ah, sim. Conta desse teste. Ah, não, O teste- o Turing, ele foi o cara que literalmente inventou o computador, de certa forma. E tem um filme chamado O Jogo da Imitação, que conta a história da vida dele. Ele era o cara que descobriu o enigma, quer dizer, ele ajudou a descobrir, a decifrar o código dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por isso que os ingleses não caíram Sim. com os nazistas. Porque eles sabiam onde os alemães iam atacar e jogar suas bombas, e eles podiam se concentrar em Reagir, defesas e reagir, senão eles teriam perdido a guerra. E esse cara descobriu. E esse cara depois teve um fim muito inglório depois. E foi pedido perdão pela rainha. A rainha pediu perdão, porque a ele era rainha homossexual. Elizabeth. E ele foi, na época lá, nos anos 60, eu acho. Era segredo de Estado a participação dele na guerra. Só o Churchill e o alto comando militar aliado sabiam de quanto eles eram importantes, porque ninguém podia saber, era um segredo de Estado completo. E nos anos 60 ele foi condenado a tomar hormônios e não sei o que lá pra acabar com a libido, castração química. E ele cometeu suicídio. Com uma maçã. Porque ele gostava do desenho animado da Branca de Neve.
E é por isso que o símbolo da Apple tem aquelas cores todas e aquela maçã mordida. Essa parte eu não sabia. É homenagem a ele. Não, quando eu vi o filme, eu fiquei meio que chocada, sabe? Porque assim, é uma máquina. Pra quem não viu o filme, o jogo da imitação é uma máquina. Você fala, como que de tudo isso passou pra isso? Como assim? Não entendi. Não, era um monstro gigantesco. Sei lá, cheio de engrenagens. Duas assim. salas dessa daqui inteiras. E tinha menos tecnologia que isso. Tinha menos tecnologia. Não, você não resolveu, mas você melhorou a situação de um país e não caiu em muitas coisas por causa de tudo aquilo. Não perdeu a guerra por causa disso. E quando eu fiquei sabendo que a Rainha Elizabeth pediu perdão, eu chorei. Eu falei, filha da puta, você conseguiu. E tipo... Sim, é impactante lá. Aconteceu muitos anos depois, né? A Aline, ela tem dessas, ela se emociona muito. Não é muito fácil. Deixa eu encontrar ele no céu pra você ver. Sensível. Então, mas ele criou, voltando a ele criou o chamado teste de Turing, que é um teste que ele idealizou para se descobrir o momento em que haverá singularidade, que não se chamava assim na época, que é aquele limite que se passa em que uma máquina passa a ser inteligente mesmo. O que acontece é que as máquinas hoje aprenderam, por causa dos programadores, a enganar o teste. Mas isso que eu ia falar. É uma programação, porque o que as máquinas são é o reflexo do que os seus programadores são. Se você isolar a Bing da internet, das fontes humanas de conhecimento, e conversar com ela, você vai reparar que não é uma pessoa. Sim. Ela quebra. Né? O chat GPT, se você tirar a database, quebra também. Sim. Né? Ok, você pode... E ela tem um outro grande defeito. A base de dados dela é até 2021. É isso aí. Aí eu demorei para descobrir. Quando ela começou a inventar coisas para 2022. Eu pedi para uma informação sobre um filme. E ela falou, esse filme está em produção. Eu falei, hã? Como? Esse filme já saiu faz muito tempo. Aí eu falei, peraí, mas esse filme já saiu. Sim, desculpe, mas a minha base de dados... Aí ela foi honesta. A minha base de dados só vai até 2021. Então ela tem essas limitações. Claro que você pode virar pra mim e falar assim, mas se você pegar um cérebro humano e tirar toda a memória dele... Não, o chat GPT sabe conversar. Né? Você pegar o grande lance dele cérebro é o protocolo. O cérebro protocolo de conversa. Ela sabe estruturar. Isso, se você souber conversar... Né, e esquecer tua memória, você ainda consegue desenvolver raciocínio. Né? O cérebro ainda pensa, né? Uma coisa que ela é muito bom, é que você pode pegar um texto, passar todo pra ele e falar, corrija os erros gramaticais. Que legal. Tem um chat, tem uma inteligência de chat que você pode jogar um PDF. Infelizmente, a que eu tive acesso tinha um limite de 200 páginas e eu queria ter conversado com mais livros. Mas você joga o livro lá dentro e ela crua de database. Ela vai ler o livro, então ela fica um tempo processando o livro para ter informações. Será que é? Eu não lembro agora. O OCR que faz a leitura de um livro escaneado e transforma em texto digitado? Não, ele não transforma em texto. Ele pega um PDF, um livro, e ele lê, e ele usa as redes neural lá da IA para refletir sobre o assunto. Sim. E depois você pode conversar com ele e a base que ele tem é só do livro. Então você vai estar conversando com o livro. Mano, eu fiz um teste com o livro hermético do Caibalion. Brisa. É vinho? Mano, que viagem louca ter conversado com aquela IA que só tinha na cabeça dela as leis e princípios herméticos. Foi muito brisa. Eu falei, cara, que rolê, eu posso conversar com os meus livros. E isso é muito massa, cara. Mas tem essa limitação, depende tudo do database e tudo mais. Né? Se você quiser saber mais, eu vou fazer um jabá. O Spellcasting, o segundo volume do Spellcasting, procura aí. Tem um programa só sobre inteligência artificial que a gente chamou 2 programadores aqui e falou um pouco mais a fundo nessa área. Mas é bom saber que os nossos escritores estão usando isso como ferramenta, porque eu acho que é a função é uma ferramenta, dela. Inclusive, por exemplo, quando eu tenho algum texto eu quero reduzir, fazer um resumo e não tenho muito tempo nem muito saco para fazer isso, ou então às vezes escrever com voz ativa e tem aquele negócio de você ter que ficar mudando os tempos verbais. Isso é muito chato isso. E aí ele faz isso tudo para você. Então, sensacional. Eu acho ótimo, porque... E eu também uso muito a criação de imagens, porque como eu trabalho com um site onde eu tenho que colocar a foto, eu tenho que procurar essas fotos em sites gratuitos. Você não pode pegar fotos com direitos autorais. Também tem esse detalhe. E aí, às vezes, ajuda você a criar uma imagem original gratuita, porque todas as imagens desses criadores de imagens, como o Midjourney, por exemplo, o Lexica, o Leonardo e outros tantos que existem, são gratuitas, né? A não ser que você seja um assinante e você tenha exclusividade sobre elas.
Mas Mas aí senão você elas são- constrói as imagens que você precisa. Então, se você precisa de uma imagem específica sobre um determinado assunto, você já tem lá. E pra quem trabalha com isso, você ganha tempo, Eu é ganho dinheiro, tempo, né? tempo é Mesmo fundamental. que você pra vai mim. fazer uma arte autêntica, você pode pegar de referência. Faz um bagulho aí ele te dá 4, 5, 6 artes, você pega e fala, gostei dessa. Aí pega e faz uma parada, porque algo a que gente eu trabalha fiz já. com referência, né? É o que eu fiz já. Muitas vezes eu vou fazer um desenho como esse que eu mostrei aqui Deixa eu mostrar aqui de novo. Da Deusa da Constance, Morte, né? Da Deusa da Da Morte. Deusa da Morte. Uhum. Que é sensacional. Pra quem também não viu o quadrinho que eu falei, da morte, ele é maravilhoso. Esse desenho da garota aqui, da Filha da Morte aí, Ok. Esse daí. ele não foi feito pela IA, foi feito por mim, no papel, e eu escaneei. Só que eu não estava contente com a pose da personagem, eu fiquei desenhando 500 vezes ela segurando a caveira em várias posições. Eu queria fazer algo tipo assim, meio shakespeariano, ser ou não ser, a questão, etc, pegando isso. E apesar de que ela é E uma saiu. deusa egípcia aqui. Aí eu pedi pra IA fazer um monte de ilustrações. Depois que eu vi uma delas lá que eu achava interessante, eu peguei e usei ela De como referência. referência. base. Aham. Eu fiz o desenho, mas eu usei ela É como sobre referência. isso, né? Se você pegar, por exemplo, o Bing e falar, Bing, faz um roteirinho básico de 3 atos aí, de uma história que tenha isso, isso, isso e aquilo. Ele monta. Você vai usar isso? Talvez não. Talvez você vai falar, putz, gostei do ato 2 e desse incidente incitante pro ato 3. Vou usar essa parte e o resto você cria, né? Então, tipo, te faz ganhar tempo. Eu pedi pra essas chats pra escreverem alguns roteiros de quadrinhos ou roteiros ou contos de livros mesmo. Eu tô pensando em aplicar isso nos meus RPG já. Eu achei. Tem muita gente que já faz isso. Aham. Eu achei os textos assim. Por exemplo, ele tem uma deficiência muito grande na parte de linguagem, que é justamente a interação dos personagens. Isso não adianta. Diálogo é difícil É pra eles, né? difícil pra caramba. Eles fazem diálogo muito básico. E aí, tudo bem? Tudo bem, não sei o quê. É o que a Coisa gente... básica. Quando a gente vai numa escola de inglês, a gente... A primeira Sim. coisa, é isso, pronto, acabou. O Hulk tá na você fica ali. Mas o livro ele tá na tem, mesa. ele tem acesso a toda a informação de que todo mundo faz e, por exemplo, sites que falam sobre técnicas de criação de roteiro, etc. Ele Ele cria. dá. Tem a Se você- estrutura ele muito cria a bem feita, estrutura né? muito bem feita lá. Então isso Aham. pode ser também uma maneira de ajudar. Agora, por exemplo, tá acontecendo agora uma greve dos roteiristas de Hollywood, que vai impactar logo sobre todas as séries. Cara, mas os roteiristas de Hollywood, eles sofrem, mano. Eles sofrem. Eles saem uma exigência, eles querem uma situação posta no contrato, no papel, de que vai ser proibido o uso de IA, porque boa parte dos empregos deles estão sendo substituídos. Cara, e assim, eu não vou fazendo nenhuma crítica a um roteirista OP, mas parece que tá caro pagar roteirista, né? Porque... Não, eles querem um pegar a aumento, Disney, inclusive. Vamos pegar a Disney. A Disney ganha bastante. Ela né? pega vários daqueles filmes que eram desenhos, Aham. não põe uma vírgula no roteiro, não adiciona nada, regrava em filme. E faz um monte de dinheiro com isso. Agora ela começou a mudar algumas coisas, né? Mas aí ela pega, compramos a franquia Star Wars, vamos fazer 3 filmes. Nossa, fizeram Coloca filmes- faz uma rinha com dois roteiristas, eles ficam brigando entre si, E faz um péssimo filme, uma faz uma péssima trilogia trilogia. que eu dispenso. Eu dispenso prefiro também. E o acreditar- fim foi uma Mano, bosta que a gente foi a no exceção- cinema e ficou inconformado. A exceção do Mandaloriano. A exceção estamos do estamos assistindo. agora. Mandaloriano, Eu vale já a assisti pena, as vale a 3 temporadas inteiras. Porque dá a Estamos impressão que do assistindo, Mandaloriano brasileiro. pagaram um roteirista. Não, o cara que faz o Mandaloriano é um roteirista nato e um desenhista também. E ele era um fã. Ele entende, ele leu todos os livros, ele viu todos os filmes. E ele era ele que fazia aquela série de desenhos animados do Clone Wars, etc. Ah, sim. E- Aí, ó, tá vendo? e ele é um roteirista desenhista. bom. E você Ele sabe que, Caraca. que nem ontem a gente assistiu um episódio do Mandaloriano. E aí tem uma cena lá que o cara fala uma coisa pra ele e o cara usa capacete, gente. A Aline fica encantada com a atuação do cara. Ele usa capacete, Sim. cacete. Que é muito Aí, tipo, ele volta e ele só dá uma giradinha com a cabeça, assim. E você já entendeu, Sim. ele tá com certeza. Ele tá tipo, sério? Really? Tá ligado? Ele faz uma cara de really com capacete. E você sabe que ele Pedro tá fazendo Pascal também é um grande ator, né? Ele é fantástico também como ator. E a loira que faz, eu esqueci o nome da personagem. A gente não chegou aí.
Não chegamos a saber de tudo isso. Calma. Não, eu acho que vocês viram ela, que vocês não reconheceram ainda. Ela vai ter uma... Que temporada vocês estão? A gente tá no começo da primeira. primeira. Calma. Então tá, então assistir a terceira temporada, esquece. Mas esquece. o que acontece nessa play que aconteceu aqui, você viu que tem o nome de todos os atores? Nem vi uma cara do ator, então nem mostra, cara. Eu acho que o único concorrente pro chat da Bing que pesquisa as coisas. É o Cid, é o concorrente. O Cid é o chat da Bing. É o chat GPT que tá até 2023. Inclusive, e não fica inventando lorota, eu fui um chat GPT agora há pouco. Eu errei o nome dele na primeira gravação, só pra constar. E eu errei uma letra do nome dele. Porque quando eu falo com o Vini, o Cid vai aí, eu escrevo com C. É com E ele S. nunca corrigiu. E eu mandei um Cid Cultura e Cid Castro. Eu deixei passar essa. Não botei todas as gravações. Nem tchum, mas tudo bem, gente. Voltamos. Agora eu estou Bing. Mas todo mundo erra isso aí por causa de um personagem chamado Cid. El Cid, que é com C, que é aquele herói espanhol, sobre o qual até tive que escrever matéria também. E tem muita gente que chama Cid com C, Cid Moreira, por exemplo. Eu não sei se o Cid da Era do Gelo é com C ou com S. Não, é com S. É com S. Tanto que eu tive que aguentar muita piada por causa disso na época do lançamento do filme. Ainda bem que você não parece com ele. Galera criativa com bullying, né? A Aline Leite penteada. Cid era de Sideral, que me explica, Nossa, cara. Sideral. Eu falei, tá bom, então, Sideral. Esse daí é de madrugada, não vou nem falar. Não, melhor nem entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes. Vamos lá, ó. Se nós, Catando Vence, quisermos consumir da sua arte, onde a gente entra, o que a gente compra, como a gente tem acesso a você, às suas redes sociais. Conta tudo aí. Humanos, essa ponte aí pra... Nós, meros humanos, como que a gente acha a arte? Claro, nós Catando Vences e toda a internet do mundo inteiro, que a gente tá no YouTube, né? Então... Oi, França. Oi, França. Na verdade é assim, eu uso o nome Cid, S-I-D, Castro. Eu consertei agora há pouco por causa disso, gente, pra não passar mais vergonha. Por exemplo, tenho vários livros e os links para a venda desses livros estão todos na internet, no Amazon, por exemplo. Né? Então é só digitar o nome que vai aparecer um monte de livros. Esses daqui que estão publicadas aqui, a maior parte deles vai ser da editora Draco, que é uma editora onde eu publiquei a maior parte deles. Uma editora lá de São Paulo. E... as revistas, elas não têm em bancas, essas daqui, Calafrio, Mestre do Terror e Terror Negro. Aí no caso teria que tem no Facebook, é só procurar Calafrio e Mestre do Terror. Revistas Calafrio e Mestre do Terror, que aí vai aparecer com os dados de como adquirir as revistas lá. Que então, geralmente, no caso de cidade do interior, é pelo correio. Em alguns lugares, nas grandes capitais, todas elas têm as grandes livrarias, comics, etc. As mega stores, elas têm essas revistas todas. A Culta, são aquelas livrarias de... como é que chama? De stories, de magazine stories, né? Aquelas... enorme. Aquelas que aparecem muito no filme do Big Bang Theory, por exemplo. E se alguém quiser te contratar, a gente acha no Facebook também, Instagram, o que você acha? Quais são as redes sociais? No WhatsApp? Tô no Facebook, é mais fácil. Cid Castro? Não, lá tá, pode ser, eu uso os dois, Cid Castro ou Cidemar. Cidemar, ok. Ou no e-mail é cidemar@gmail.com. Né? Cidemar só, porque só. Acho que foi o único que fez no e-mail, né? Assim, Cidemar. Na verdade tem vários. De vez em quando eu recebo um monte de coisa de mensagem para outro Cidemar. Provavelmente é Cidemar 1 ou Cidemar 2 ou qualquer coisa parecida, ou Cidemar 001, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas no Instagram você tá também ou só o Face mesmo? Eu tô no Instagram também, mas eu quase não entro, pra falar a verdade, porque não tá dando tempo nos últimos meses. Mas tem Cid Castro no Instagram, sim. Eu vou tentar agora atualizar, porque praticamente lá o que tem é só mais as revistas. Inclusive tá com a foto do Fleed, que foi onde eu te conheci. Dá um F5 nesse Instagram, parceiro. Tá desatualizadíssimo. Pra você ter uma ideia de como que eu lembro. Eu lembro, é verdade. E o TikTok, as dancinhas? Não, eu não entrei nessa ainda. Absurdo! Faz a dancinha com as revistas. Não, essa ainda não entrei nessa ainda. Não dá tempo. Não dá tempo. Talvez se houver uma IA mais
moderna, mas que faz todo o trabalho sem mentir, sem nada, de repente... Cara, estão desenvolvendo com algum sucesso IAs que fazem vídeos. Daqui a Também. pouco você vai poder pegar teu conto, falar, eu quero um release Eu acho que já existe algo parecido um release sobre de isso, um né? minuto, sim, por enquanto é bem bizarro, não tá tão legal, assim, tá, Sim. tá creepy, é que existe o Vale da Estranheza, quem estuda robótica entende. Aliás... Quando o robô é quase igual, Sabe qual foi? igual, só que tem uma diferenciazinha na hora que pisca, dá uma aflição muito grande, então os vídeos que são feitos, eles têm mais ou menos isso, tá bizarro. A primeira matéria que eu fiz, que foi uma pauta mandada pela empresa, é o Vale da Estranheza. Nossa. O Vale da Estranheza, trabalha Aí eu esse ponto. comecei a pesquisar sobre isso, eu não sabia nada sobre isso, comecei a pesquisar sobre o que era sobre aquele negócio dos robôs, mas eu descobri que não é só sobre isso. Não, em qualquer contexto a gente tem o Vale Tem da um outro Estranheza. contexto do Vale da Estranheza que é sobre os alienígenas, porque a estranheza que é você olhar para o espaço e não encontrar ninguém até agora. Não encontrar A gente vida fazia isso. alienígena. eles A não gente querem, fazia isso com. Eles não É querem. onde a gente deposita nossas crenças. A gente fazia isso com o oceano. Uhum. Aí agora que a gente vê Isso o é oceano, a gente não tem mais o monstro, Oh, monstro do Lago Ness. Kraken, Leviatã. A gente colocava todos os monstros no oceano. Dá Agora pra a ver? gente vê o oceano. Então a gente olha pro universo, E a coloca gente os não monstros no espaço. e coloca os monstros lá. Onde a gente não tiver entendendo o que tá acontecendo, a gente vai colocar as viagens nossas lá. É, como a as gente histórias preenche antigas com a fé. Como As histórias do histórias Tarzan, né? As histórias do Tarzan eram passadas na África, tinha civilizações perdidas, monstros, não sei o que lá. É porque é o antagonista da ciência. A ciência é tipo a luz, né? Se a luz é a sombra. Então a parte de sombra, que é onde a luz não chegou ainda, um é mistério. onde a gente deposita o que a gente tá Como que acreditando, tá ligado? Como que chama aquele... É mito da caverna, não é? Mito da Caverna Não, dos... mito da- olha do só. Platão. É, Caraca. o mito da caverna do Platão. Escalou muito rápido, a gente ficou muito culto de repente. Que tipo, você vê uma sombra e aí você determina que aquilo lá é um bicho. Que Você tá dentro da caverna e tá você dentro da tenta caverna. ver como o mundo é pelas sombras que chegam até ali, que é mais ou menos o que é a situação nossa Fica- no fica- universo. Não, tipo, tudo é um mito da caverna. É, Platão, você tinha razão. Viu? Tinha. Em Pelo alguns menos pontos, isso. É. E aí os vídeos ainda estão, mas quando tiver os vídeos saírem dessa Vale da Estranheza, você vai poder pegar todas as histórias e falar, faz um release aí pra mim de 1 minuto vertical e publicar todos os No releases, Instagram. todas as chamadas Aí- no TikTok, no Instagram em vídeo, aí vai ser Aí, bom. É. senhor Cid, você pode me chamar para eu poder te dar não um perde a treinamento, oportunidade. mais treinamentos, Exatamente. para fazer sobre redes sociais. A mais treinamentos é a bolinha vermelha com Sim. mais que passa às vezes aqui em cima. que eu também não tá eu não tendo vou ser- tempo de dar treinamento pros Mas eu sei outros. como que é. Mas a gente faz a propaganda, porque é nossa Ó, empresa. esse ano eu cheguei até a recusar alguns trabalhos, porque simplesmente não podia dar conta. É, porque da Não meia-noite dá. às 6 a gente tenta dormir. Tem, E eu- exatamente. Não, teve dias no começo entre... Eu comecei a trabalhar agora nessa empresa em fevereiro, nós estamos em maio. Eu passei esse período inteiro quase que sem nenhum domingo, nem um sábado, nem nada. Tanto é que eu tinha sido convidado para vir aqui uma outra vez lá e falei, ó, não tá dando, não tá tem dando. jeito. Foi isso, Rola. foi isso. Foi aí que a gente conversou sobre o Cid com C. Ah, Tá? E eu vi aonde que eu errei, que eu tava vendo sua revista, tem uma revista que tá escrito Fernando. Não é o Fernando. que é do velho. Fernando é esse aqui, né? É do Ferfon. Não é do É, Ferfon. Não é do Ferfon? É do Ferfon. Não, tem uma revista que tá escrito Fernando. O Fernando que ela tá falando é esse Fernando aqui, que é, É. o autor desse livro, que já apareceu aqui Que a gente também. tem. Aham. E eu fiz as ilustrações, deixa eu ver se tem aqui. O Ferfon Tano. Fiz as Aí, ó, ilustrações do livro, Ilustrações etc. do livro. Sextou passado. Se você quiser saber quem é Fernando Fontana, escritor aqui da cidade também, né? Caramba, Ah. tô aqui tentando entender por que eu falei Fernando do nada. Muito bem, então pra te encontrar, Acontece. Facebook, e-mail é o melhor caminho. acho que é melhor. Instagram tá desatualizado, talvez demore pra responder. Não, eu respondo rápido. Responde, Ele tá responde. desatualizado no sentido de que eu não tô Preguiça fazendo pra atualizações postagem. de postagem. Preguiça, eu sei, o Não, meu mas tá vai assim ter. também. Porque Mas nem é assim mesmo que o Facebook. sair daqui, assim que a gente fazer aqui as publicações, a gente marca lá e te marca no Story, já vai movimentar ali. Sim. Olha só. E, na verdade, as únicas atualizações que eu tô fazendo no Facebook, por exemplo, é quando eu lanço uma revista nova. Aí eu coloco, eu já tô com tudo pronto, eu já posto lá. Pronto, acabou. E eu tenho um pré-release que eu recebo da editora, eu coloco o pré-release lá e acabou, não tem muito, né? Porque não dava muito pra ficar atrás e fazer atualizações. Muito bem. Eu teve Você- um período que eu fazia muitas atualizações, só que depois de um tempo eu percebi que eu perdia um tempo pra caramba.
E eu deixava de social produzir. media que eu diga. Eu queria. Gasta tempo, gasta trabalho. Gasta. Eu preciso voltar mexendo nas minhas redes sociais também. Eu tô falando aqui, mas é com o viés da hipocrisia, porque meu Instagram tá largado as traças. As últimas 4 ou 5 publicações foi a Aline que postou no dela, e depois de colaborador eu aceitei, então tá lá porque ela que fez. Porque se eu fosse fazer também. Por tabela. Exato. Bom, você, né, assim como os catanduvenses exemplares que temos aqui na cidade, você provavelmente é uma referência, né? Um exemplo para possíveis próximos escritores, né? Porque quando você tá numa cidade, você fala, cara, aqui produziu Fernando Fontana, Cidemar de Castro. É de Castro ou é Castro, pessoal? Castro. Cidemar Castro, perdão, olha lá, mais um erro. Na verdade é mais longo, mas Só isso. Tamires Bolchan, que já esteve aqui no Sextou também, são grandes escritores, então eu também estudei aqui, eu bebo água daqui, talvez eu também possa escrever. Se você fosse virar pra essa galera aspirante a escritor e deixar uma mensagem pra eles, qual mensagem desenhista. você deseja? Ou desenhista, claro, né, ilustrador e tudo mais, artista. Barra, duas alunas que eu tenho. Isso, qual mensagem você deixaria pra essas pessoas? Ué, a melhor mensagem para você aprender a desenhar é você desenhar. Parece Se puder fazer um curso, ótimo. Legal. Legal. Eu nunca fiz curso, mas como é que eu aprendi? Eu fui copiando o que eu via. E como é que eu aprendi a escrever? Escrevendo em cadernos, escrevendo na máquina, escrevendo sem parar. E aí eu fui aprendendo. Na realidade, uma coisa puxou a outra em tudo que eu aprendi. Eu comecei como desenhista, comecei a copiar os desenhos. Você pode copiar na cara de pau os desenhos, você vai aprender com os mestres. Aqueles traços. É a melhor escola. Depois de um tempo, você desenvolve o seu próprio estilo de desenho. Para escrever é a mesma coisa. Escreve do jeito, imita o estilo de escrever de quem você gosta, de quem você gosta de ler. Com o tempo, você vai absorver uma parte daquela técnica, vai ganhar experiência, e a melhor maneira de você aprender a ter um bom vocabulário é ler bastante e escrever bastante, porque aí você tem experiência. Porque tem muito escritor que não sabe escrever direito e quer escrever um livro, não vai dar. E aí, uma coisa acaba puxando o outro. Você tem que sempre se atualizar, você nunca vai dizer que está no limite, tanto que eu aprendi por minha própria conta mexer com CorelDRAW e etc. Aí agora. E aí eu dominei o processo. Teclado, essas coisas todas. Fazer diagramação de revista, porque eu quis dominar o ciclo completo, né? Sim. Desde a foto, o tratamento da foto no Photoshop, até o desenho, o tratamento do desenho, vetorização de desenho, montagem dos desenhos das páginas para poder fazer, colocar os balãozinhos, os quadrinhos, por exemplo, com o computador, escrever com letras de computador em vez de escrever à mão. E nunca parar, né? E nunca sempre parar. aprender. Você tem que sempre atualizar, aprender coisas novas. Porque sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Agora, para quem está começando, escrever muito, se for escritor, desenhar muito, se for desenhista. E se puder fazer um curso, ajuda. Claro que ajuda. Claro. Se não puder, vai na raça, tá tudo bem. Você falou de quadrinhos, eu quero deixar esse ponto bem forte do seu começo, né? Desenhar muito, mas assim, quando você escreve muito, você lê bastante, você lê uns livros, você tem várias referências e a gente tá criando um vocabulário, porque tá lendo várias palavras, certo? Deu pra perceber que agora, você tem um pouco de referência. Agora, quando você falou de copiar desenhos, se você abrir lá um ArtStation da vida, você tem um autor que você gosta e você tá copiando os desenhos dele, vai ter bem menos desenho em qualquer perfil do ArtStation do que em uma revistinha de quadrinhos. Então vamos trazer de volta a cultura dos quadrinhos, pelo menos com mais força ainda, em todo mundo que gosta de arte. Porque em uma revista você vai ver o mesmo personagem em 700 mil poses lá, até você terminar o volume 1 do bagulho. Né? E é um puta estudo que, mesmo que inconsciente, tenho certeza que toda vez que você vai desenhar algum personagem, teu banco de dados de imagens de um personagem é gigantesco por causa das referências dos quadrinhos, né? A minha referência, minha banco de imagens era a minha coleção de quadrinhos, né? E recortes, né, de jornal que eu pegava e colocava, tudo quanto é tirinha de jornal eu recortava, guardava em caixa e tudo mais, né? Hoje você não precisa fazer isso. Você pega na internet, você tem um arquivo grande, assina lá a versão digital da revista do Cid. Drive é legal, né? Você põe no Drive, você não perde. Isso. Assim, direto essa hora aqui isso no triste, programa. essa hora de perder tudo, eu já passei por isso. Bom, então é isso. Eu quero agradecer muito a oportunidade de recebê-lo aqui de volta, né?
nesse estúdio que já tem várias histórias. Muitas histórias. Muitas histórias não lembradas, graças. Muitas delas ainda bem. Ainda bem, exato. E poder falar de novo, e pelo menos deixar agora eternalizado no nessa nova temporada, porque a gente tem temporadas, né? Nessa nova edição do nosso podcast, que é muito bom compartilhar, né, a tua história, a tua arte, né, porque é um Catando Vence exemplar, cara, você levou Pindorama pra França. É isso. Você tinha que ter Pindorama ainda não sabe. Mas agora saberá, pô, vai chegar lá. vai chegar em Pindorama. Então é isso, muito obrigado e confiram aí os outros Sextou, você que gosta de cultura, gosta de arte, nosso podcast Sextou é sobre esse público, essa galera. Se o robô trouxe pra você esse programa porque você gosta de cultura e arte e você tá assistindo isso porque o robô decidiu que você deveria assistir, estoura essa bolha, cara. A gente tem 8 segmentos, podcast pra caramba. Então entra no nosso canal aí, tem esporte, tem Empoderamento feminino, informativo pra cultura geek, nerd, que possivelmente ainda vou chamar o Cid, o Fer, pra falar de cultura geek um dia com mais propriedade, vai acontecer. tem sobre aonde ir e sair aqui em Catanduva Isso. para comer. Então tem podcast pra tudo quanto é público. Estoura tua bolha, abre aí, não deixa o robô definir quem você vai ser no futuro. Aproveita, clica por aqui, se inscreve no canal curte. e dá um curtir nesse vídeo, porque isso ajuda a gente a chegar mais longe. E ajuda a gente a chegar na França, quem sabe? Já Quem pensou? sabe, ou mais além. mais além. Meta Cid, cara. E aqui Muito estamos obrigado. com mais um Sextou, e esse Sextou foi com S. de Cid Ok, Mar. obrigado. Tchau. Tchau!